Olá! A videoaula de hoje vai ser sobre a representatividade da mulher no cenário político no Brasil. Então, tu quer mandar bem na redação? Me acompanhe aqui nessa videoaula. Vamos começar com o repertório sociocultural. Hoje eu trouxe para vocês 2 repertórios socioculturais. E lembre-se sempre, use com consciência, escolha certo, tá? Então vamos começar com a teoria do amensalismo social. Essa teoria, gente, ela foi escrita por Jason Lima, que é um linguista brasileiro, e ele afirma que as classes dominantes, para poder manter o seu poder, elas acabam impedindo o desenvolvimento das classes menos favorecidas, impedindo a ascensão social dessas classes. Então aqui você já pode cruzar essa ideia entre o masculino e o feminino na política. Esse é o primeiro repertório sociocultural. O repertório sociocultural que eu trouxe para vocês agora é o que nós chamamos de documentário. Eu sempre gosto de vir com um documentário ou com um filme, né? Então, esse documentário chama O Pessoal é Político. E é um documentário falando sobre as lutas da década de 70 e principalmente o papel das mulheres nessas lutas, né, principalmente no âmbito político, na década de 70. Então é um documentário que vale a pena você conferir, não só para fazer a redação, mas também para ter uma noção desse papel da mulher na sociedade brasileira. Então são esses 2 repertórios que eu trouxe para vocês para essa redação, ok? Vamos começar a falar sobre o desenvolvimento. Falando sobre o desenvolvimento, nós temos que lembrar que durante muitos anos, décadas, séculos, a função da mulher na sociedade estava diretamente ligada à participação em casa. Ela era aquela que sustentava o lar, vamos pôr assim. Quando eu falo sustentar, gente, eu queria que vocês entendessem que eu não estou falando financeiramente. Era aquela que era responsável por cuidar dos filhos, do marido. Durante muito tempo, a mulher ela era considerada um objeto, que ela era passada do pai para o marido. E quando, na ausência do pai, ela era cuidada pelo irmão, caso tivesse um irmão. Então, durante muitos anos, as mulheres não tinham uma representação social, no meio social. Isso começa a ocorrer há muito pouco tempo. E é claro que a participação da mulher na política também é algo bem recente. Não foi uma coisa que vem de séculos, como a gente tinha na visão, como a gente existia na visão masculina, por exemplo. Então, nós temos que lembrar que o voto feminino, ele só ocorreu no ano de 1932, no governo de Getúlio Vargas. E mesmo assim, temos que lembrar que não foi uma coisa espontânea. Tipo, olha, vamos fazer o voto das mulheres, nem nada disso, não foi nada disso. Na verdade, já existiam movimentos desde o século XIX em prol da cidadania do voto feminino. Então foram algumas manifestações, algumas reivindicações que culminaram em 1932 no direito ao voto para as mulheres, em exercer o direito de cidadania. Então começa a perceber comigo que a participação das mulheres na política, na vida política, mesmo que seja na condição de cidadania, é algo muito recente. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Por exemplo, em 1880 foi modificada a lei brasileira e criou-se o que nós chamamos de Lei Saraiva. E a Lei Saraiva, ela permitia o voto para todo cidadão cientista. Sendo assim, existia uma mulher muito espertinha que sabia dos seus direitos, chamada Isabel de Souza Matos. E ela era cientista. E aí ela foi para a justiça para pleitear o direito do voto.
Eu não preciso te dizer que a ação dessa cientista da Isabel, ela abre precedente para que outras mulheres quisessem o seu direito à cidadania e ao voto. É fato. Aí nós vamos ter uma pequena evolução. Uma pequena evolução que ocorreu no ano de 1910. Antes ainda de 1932, é claro, né, com o voto feminino. Mas em 1910 começaram a surgir instituições e começaram a surgir até partidos políticos. É isso. E aí nesse ano de 1910 foi criado um partido político, que era o Partido Republicano Feminista. E ele foi criado por uma mulher chamada Leolinda Figueiredo. Quer dizer, em 1910, começamos a ter a participação efetiva da mulher na política. E aí, no ano de 1928, na cidade de Lages, nós tivemos uma candidata ao cargo de prefeita dessa cidade, chamada Alcione. E na verdade, aliás, Alcione não, perdão, gente, chamada Alzira. E na verdade, em 1928, Alzira foi eleita como prefeita de Lages com 60% dos votos. E a Alzira, ela teve no governo que enfrentar algumas coisas que estavam arraigadas ainda na sociedade, que é justamente o machismo e o patriarcado. Por isso, o governo dela não durou tanto. Mas no tempo que ela esteve no poder, ela efetivamente dedicou o seu mandato à criação de infraestrutura e principalmente à questão da escolarização. Ela investiu em escolas e qualidade de escolas na cidade de Lages. Quando se fala do papel da mulher na política, nós vamos ter, não só no Brasil, mas fora do Brasil, uma baixa representatividade. Basta olharmos os governantes, por exemplo, ou mulheres que ocupam cargos políticos no mundo, e nós vamos ver que esse número é inferior à presença masculina nesses mesmos cargos. É claro que nós temos figuras femininas lendárias. Por exemplo, fora do Brasil, nós temos a figura de Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, em que ela se tornou, no quadro político, parte da história. No entanto, no Brasil, o preconceito ainda é muito grande quando se fala da presença da mulher na política, infelizmente. Mas esse preconceito, ele é tamanho que no ano de 2016, 12,5% das candidatas a cargos políticos aqui no Brasil não obtiveram nenhum voto. E sabe por que isso é interessante? Porque a maioria dos candidatos, dos eleitores, são mulheres hoje em dia. Isso demonstra um preconceito não só por parte dos homens, mas também por parte das mulheres. Muitos acreditam que as mulheres não são capazes ou não tenham a firmeza necessária que eles julgam, imprescindível para ocupar cargos políticos. Então, o preconceito está extremamente arraigado dentro do nosso cenário. Enquanto não for desmistificado essa ideia da posição ou da atuação da mulher no cenário social, infelizmente, nós vamos ter uma baixa representatividade de mulheres no âmbito político. É fato que no ano de 2010 houve uma modificação na lei partidária. O TSE, ele modificou a cota mínima de presenças de mulheres nos partidos políticos. Agora, de acordo com a lei, 30% dos candidatos dos partidos políticos devem ser mulheres. Antes, essa cota era de 20%. Então, para se ter uma eleição, os partidos precisam
apresentar essa cota de 30% de mulheres, de candidatas mulheres na política. Isso é uma melhora? Não tenha dúvida que isso é uma melhora na lei e na sociedade. Mas vamos combinar, nem tudo são flores. Isso vai ocasionar alguns problemas que nós vamos discutir agora. Mesmo com essa lei de 30% de vagas preenchidas pelas mulheres, nós vamos ter dois grandes problemas. O primeiro problema é o seguinte: os partidos possuem dificuldades em atrair as mulheres para o âmbito público, para a vida pública, para a vida política. Um dos motivos está associado à distribuição de renda. Liliane, como assim distribuição de renda? A distribuição de verbas para as campanhas políticas. Sabemos muito bem, gente, que uma campanha política, ela demanda uma quantidade significativa de dinheiro para se investir em tempo de publicidade, outdoor, santinhos e todo o resto que constitui uma campanha pública para cargos políticos. E a verba destinada para aqueles candidatos do gênero masculino são maiores do que aquela verba destinada às candidatas. Então, isso é um dos problemas. Devemos pensar que uma distribuição igualitária desses valores em dinheiro financeiro, ou seja, para a campanha, se eles fossem mais igualitários, muito provavelmente nós teríamos um número maior de mulheres atuando na política, por causa da visibilidade e por causa de uma campanha mais robusta, em que elas pudessem colocar com clareza e espaço suas ideias acerca do governo. O segundo ponto, que é uma problemática aí, está associado também ao número de 30% da cota. Ocorre o seguinte: muitos partidos, para atender essa cota de 30%, acabam colocando mulheres no partido, mas essas mulheres elas vão atuar como candidatas laranja. O que é uma candidata laranja? Ela vai entrar com o nome e o CPF. Muitas dessas mulheres, elas não têm a menor intenção de seguir a vida política. A menor intenção. Elas não querem. E até aí, tudo bem, direito delas. Mas elas acabam como candidatas para preencher essa cota, para estar dentro da lei. É isso. Muitas nem fazem campanhas políticas, nem sequer mexe. O nome está ali para preencher um número para se encaixar dentro da lei. Novamente, a gente tem um problema nessa representatividade. Essas mulheres estão atuando como figurantes e não como protagonistas. Ou seja, elas não vão ser votadas porque, primeiro, não existe nenhum propósito para isso. Segundo, porque elas não querem. Terceiro, porque as pessoas nem sabem ao certo que elas são candidatas. E quarto, tão pouco conhecem a proposta que ela tem, porque ela não tem proposta nenhuma. Então, isso é o que nós chamamos de candidatura para inglês ver. E é por isso, gente, que eles estão começando a rever essa porcentagem de 30% das mulheres, justamente por causa dessas candidatas laranjas que existem dentro dos partidos. Então, isso é um problema muito sério e precisa ser resolvido, ok? Um dos pontos que a gente precisa avaliar é que, com a baixa participação das mulheres na política, não vamos dizer ausência porque existe, né, gente? Então, a gente vai falar com a baixa participação das mulheres na política. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que nós vamos ter uma baixa representatividade dos interesses que estejam ligados às mulheres e à minoria.
E isso é muito importante, porque com a presença das mulheres na política, nós vamos ter um amplo debate acerca de assuntos que são importantes para o gênero feminino. Não estou dizendo que não são para o masculino, mas as mulheres estão mais empenhadas, como, por exemplo, educação, que é uma das bases da sociedade brasileira, segurança. Além disso, saúde também. Com a participação das mulheres na política, mais efetiva das mulheres na política, abriria-se mais o leque para discutir esse assunto e tomar providências acerca desses itens na sociedade. Como foi feito em São Paulo? Em São Paulo, havia uma queixa muito grande nos metrôs, em que muitas mulheres nos metrôs, elas eram assediadas no caminho, porque o metrô muito cheio, muito lotado, e vocês já devem ter visto notícias ou ouvido falar sobre isso, de que as mulheres eram assediadas, tocadas, né? E aí, pela presença de uma mulher na política, que foi a Marta, criou-se a lei do vagão exclusivo para mulheres. Então, esse é um exemplo do que eu estou mostrando para vocês argumentativamente, de que as mulheres na política podem criar leis que favoreçam a minoria ou ao gênero feminino. Então, isso é um ponto muito positivo. Por isso que precisamos ter uma representatividade maior das mulheres na política. Eu preciso dizer a vocês que foi criado a plataforma 50-50. E nessa plataforma 50-50, ela foi desenvolvida pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade de Brasília. E essa plataforma 50-50, ela vai atuar nas eleições municipais. E aí é muito interessante porque o objetivo dessa plataforma é reduzir a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Sendo assim, os candidatos que pertencem e são apoiados por essa plataforma, eles se comprometem a colocar a igualdade de gênero em pauta. Para participar, para pertencer, para ter as benefícios da plataforma 50-50, tanto homens quanto mulheres precisam atuar como seres humanos, políticos e deixar de lado essa questão de gênero, ou seja, o preconceito. Essa ideia foi tão positiva que ela é apoiada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela ONU Mulheres. Sendo assim, por ser uma ideia muito legal e muito bacana, várias outras plataformas poderiam desenvolver essa mesma ideia, em que se considera as ideias políticas, a atuação política e não a questão de gênero. Senhoras e senhores, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado bastante. E se você gostou, comenta, me manda mensagem, compartilha, ou seja, me dê um feedback para eu saber que está valendo a pena, que vocês estão gostando. No mais, gente, um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau!